A esperança que não se abala. Nós temos uma série, nós colocamos hoje esses vídeos, a programação na internet lá, e nós vamos trabalhar esse mês sobre o livro de Hebreus. Nós vamos trabalhar com o tema da esperança. O tema é Viva a Esperança, lições em Hebreus para tempos difíceis. Hoje nós vamos estudar sobre a esperança que não se abala. Curve sua cabeça. Pai, nós vamos hoje iniciar um novo momento, um novo estudo. Queremos te pedir, Pai querido, que tu fale conosco, que nós possamos aprender a tua palavra, que sejamos, Senhor, impactados, ó Deus, por tudo que vai ser ensinado aqui. Pai, que nós não sejamos apenas ouvintes, mas possamos ser cumpridores daquilo, Senhor, que tu tens colocado no nosso coração. Fala, Senhor, ao coração de cada um de nós, de maneira, Senhor, que possamos desenvolver uma esperança fundamental em Ti. Essas bênçãos nós te pedimos, Senhor, nós já te agradecemos, no nome poderoso de Jesus. Você concorda? Diga amém. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 6, versículo de número 13. Aos Hebreus, capítulo de número 6, versículo de número 13. Pois quando Deus fez promessas a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhe é superior. O juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, já que corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, diga âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quantos podem dizer amém? Amém. Amém. Irmãos, como viver com esperança num mundo sem esperança? Nós vivemos num mundo cada vez mais difícil, caótico, num mundo cada vez mais conturbado, num mundo onde nós muitas das vezes nos assustamos com os noticiários, com a notícia que nós vemos, porque é só caos, é só guerra, é só luta, é tribulação. Você e eu somos expostos 24 horas por dia a N dificuldades na nossa família, na nossa casa. Não há ninguém aqui e online que esteja nos assistindo que não esteja passando por uma luta, não esteja enfrentando uma dificuldade. Não há ninguém aqui que não tenha um parente ou a você mesmo, ou não esteja doente ou enfermo, atravessando um momento de aflição e de dor. Como que nós podemos manter a nossa esperança num mundo em que não temos mais esperança? Muitas pessoas que a gente conversa, as pessoas não têm esperança. Perguntamos, falamos sobre algum assunto, você não vai mudar mais, nós não temos mais salvação, isso vai ser assim mesmo, agora é somente a volta de Jesus, não há mais esperança. Vivemos, e isso é uma questão que é mundial, não é só o Brasil, não é algo global. O mundo está atravessando momentos extremamente difíceis, tempos de incerteza. Nós temos no Oriente Médio uma guerra, nós temos na Europa outra guerra, nós temos nos países desenvolvidos também pessoas que vivem sem esperança. Mesmo nos países mais ricos, nós temos altas taxas de suicídio. Por exemplo, na Noruega, é um local onde as crianças, os adolescentes jovens, vão para a universidade e eles já saem da universidade com emprego, não tem desemprego, não tem ninguém desempregado.
Então, é um local onde você tem certeza que o seu filho vai se formar, que as pessoas vão estudar, que vai ter uma profissão, vai ter um salário digno, não existe favela, não existe fome, não existe miséria, o hospital funciona, que é uma maravilha. Mesmo assim, os jovens estão tirando a sua vida. E por que eles estão tirando a sua vida? Porque falta uma coisa: esperança. A esperança é a que sustenta o ser humano. Um homem sem esperança é um homem sem vida. O Viktor Frankl foi um judeu que foi preso no campo de concentração, e ele ficou durante anos ali, e ele manteve-se vivo. E até o Iago citou ele numa pregação aqui, e ele ficou vivo porque ele entendeu que para ficar vivo tinha que ter um propósito da vida, e o propósito dele era ficar vivo. E ele se manteve vivo. Milhares de pessoas morreram, ele atravessou o campo de concentração vivo. Quando ele saiu, ele descobriu que a esposa dele havia morrido. Mas ele se manteve vivo, terminou o seu trabalho, escreveu um livro, virou um grande palestrante, e ele ensinava sobre o sentido da vida. Logoterapia. A ideia de que a vida tem que ter um sentido. E uma das coisas que ele dizia que era o sentido era a esperança. Ele tinha a esperança de que não morreria ali naquele cativeiro. Ele tinha a esperança de que não morreria naquela prisão, mas que de alguma forma ele já se via vivo do outro lado. Ele já se via vivo fora dali. Como que nós vamos manter a esperança? A Bíblia, ela nos ensina a termos esperança. E o livro de Hebreus é o livro que mais fala sobre a esperança. Nós não vamos fazer aqui um estudo sobre o livro de Hebreus, mas nós vamos fazer um estudo sobre a esperança no livro de Hebreus. Amém, irmãos? Amém. Quantos gostariam de ter mais esperança? Diga amém. Amém. Sem esperança nós não vivemos. A esperança é o nosso norte. Se você enfermar e não tiver esperança de cura, você não tem mais nada. A esperança é a que nos mantém vivos. Vamos aprender na palavra de Deus hoje como que a gente mantém a esperança. No Antigo Testamento, a palavra que define esperança se chama tikvah. Diga comigo, tikvah. Tikvah. Não, fala direito, tikvah. Tikvah significa corda. Olha que interessante, a Bíblia é muito linda, né? A Bíblia é muito maravilhosa. A palavra esperança simboliza corda. Por que simboliza corda? Porque é como se fosse algo que você se segura, algo que você se prende, algo que você se agarra, algo que você se fixa. Salmo 42, versículo 5, diz assim: por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. A palavra espera, aí no hebraico é esperar, de esperança, de manter firme, de manter forte, de se segurar em algo. E daí eu já aprendo que esperança é você se segurar em algo ou se segurar em alguém. Lá em Jericó, quando o povo de Israel estava para atacar, a mulher, a Raabe, ela jogou uma corda, ela fez uma trança e jogou aquela corda que foi por onde os soldados subiram, os espias subiram. Aquela palavra corda é tikvah, algo que você se segura, algo que você sustém. Olha o que diz o Salmo 130, versículo 5: aguardo o Senhor, a minha alma o guarda e espero na sua palavra. Então, versículo 135, então, corda é algo tikvah, esperança é algo que nos prende a alguém. Há algo que nos prende a alguma coisa,
No Salmo 130 ele está dizendo que espera. Espera em quem? Espera na sua palavra. E aí nós aprendemos que a esperança, ela deve estar colocada na palavra de Deus. A minha e a sua esperança é como se ela você tivesse que fixá-la, prendê-la, aonde? Na palavra. Por quê? Porque tudo que está na terra é transitório, é passageiro, é momentâneo. A nossa vida é momentânea, as circunstâncias da vida são momentâneas, mas a palavra de Deus, como diz o texto, permanece. Então, num ambiente de mudança, num ambiente de transitoriedade, nós estamos agarrados na palavra de Deus. Jesus diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Esperança é você seguro na palavra, você está preso na palavra, a palavra não muda, ela permanece. A palavra que Deus, no texto que nós vamos chegar aqui no final, em Hebreus capítulo 6, dizendo que Deus fez uma promessa a quem? A Abraão. A promessa que Deus fez a Abraão é que faria dele uma grande nação. Embora ele não tivesse filho, não tivesse nada, não tivesse descendência, havia uma palavra liberada sobre a vida de Abraão. E o que Abraão vai fazer é fixar-se na palavra que foi liberada, ou na promessa que foi liberada. Eu e você, irmãos, temos uma promessa sobre a nossa vida. Você e eu temos uma promessa sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Mas as adversidades, as lutas, fazem com que a gente balance, a gente tema, a gente fique com medo e a gente perca a perspectiva da nossa fé. Antes de ter fé, eu preciso ter esperança. Aonde? Baseado na promessa daquele que fez, porque Ele é fiel. Quantos podem dizer amém por isso? Amém. Jó, capítulo de número 14, versículo 7 diz: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Oh glória! Aqui, Jó, no meio da sua aflição, no meio da sua luta, no meio da sua peleja, no meio das dificuldades, ele se sente como uma árvore cortada. E a gente sabe que a árvore cortada não vinga, a árvore cortada ela murcha, a árvore cortada ela se esvai, mas essa árvore cortada ainda tem esperança, porque ela se renovará. O que faz a árvore se renovar? O que faz a árvore brotar? Além de estar perto, aí o Salmo 1 vai dizer que aquele que espera, aqueles que confiam, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, esse é como uma árvore frutífera à beira de rios. Aleluia! À beira de rios, ou seja, aquele que teme ao Senhor, ainda que seja cortado, ainda que seja, ele cai perto de rio, perto de águas, e perto dessas águas, ele começa então a gerar, ele começa então a frutificar. A esperança é que faz com que os seus brotos venham ser renovados. Algo que diz dentro de você: eu não estou morto, eu não acabei, eu ainda existo, eu ainda estou bem, eu ainda estou aqui, ainda há esperança. Oh glória! Não está aqui no texto, não está, mas Jeremias vai dizer em Lamentações: coloca a sua boca no pó, porque talvez ainda haja esperança. Então a esperança manteve Jó vivo. Foi a esperança que manteve Jó vivo. Jó, ele está usando a metáfora da árvore cortada para falar dele mesmo. Essa é a metáfora da sua vida. Doente, abandonado, deixado, mas ele confiou que Deus era poderoso para renovar, aleluia, para fazer brotar, e os seus frutos não cessariam. Salmo 39, versículo 7: e eu, Senhor, que espero, Tu és a minha esperança. Aonde está a tua esperança? Aonde está fixada a sua corda?
aonde você fixou a sua corda, aonde você colocou a sua esperança. Quantos confiam em carros e cavaleiros, mas nós daremos menção do nome do Senhor. Às vezes nós colocamos a esperança em alguém que prometeu a você abrir uma porta de emprego, alguém que prometeu a gente não estar com a gente toda vez, para sempre, alguém que nos prometeu ser fiel, alguém que nos prometeu ajudar, alguém que prometeu um monte de coisa, e você fixa a tua palavra naquela promessa no homem, promessa em coisas, ou promessas baseadas em circunstâncias às quais nós nos apegamos. Mas o salmista diz: não, o Senhor é a minha esperança. Que eu e você possa dizer isso: o Senhor é a minha esperança. A gente vai fazer a nossa parte, mas a gente só confia em Deus. Irmão, só confia em Deus. Fala que você volta lá, só confia em Deus. Faça a sua parte, faça relações, crie amizade, peça favores, trabalhe, mas só confie em Deus, porque Ele é a sua esperança. Salmo 146, versículo 5: bem-aventurado, ou seja, feliz, aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está amarrada, está fixada, está posta no Senhor seu Deus. Tem alguém querendo cortar a sua corda. Tem alguém querendo cortar a sua tikvá. Tem alguém querendo cortar. O inimigo está doido para cortar a sua corda, a sua ligação. Aquele que você confia, aquele que você fixa. E ele quer cortar a nossa corda através da dúvida. Porque a dúvida mata a esperança. Quantas pessoas morreram porque não perderam a esperança? Será que Deus vai me abençoar? Será que Deus está comigo? Será que Ele está nesse negócio? E perdeu a esperança, largou a corda. Quantas pessoas, Iago, do sábado agora, quando você for me evangelizar, nós tivemos essa experiência aqui em Camará, na igreja da madrugada, nós fazemos esse trabalho. Quem estava aqui naquela época lembra que a gente pegava e saía, e aí eu peguei um caderno, comecei a registrar a história das pessoas, tive a ideia, depois ela escreveu um artigo sobre isso, mas o caderno sempre se perdeu, ficou aqui em Camará, também não saía, e o caderno não se parou. Aí o caderno a gente ia anotando por que as pessoas estavam lá, e aí a gente ia perguntando a cada um: o que aconteceu com você? Me conte a sua história. E a história era quase sempre a mesma. Eu tinha uma família, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu entrei nas drogas, entrei no vício, me colocaram para fora, nunca mais voltei. Eu sou casado e minha esposa me abandonou, me traiu, eu entrei nas drogas, nunca mais voltei. Mas você tem casa, tem endereço, tenho tudo, mas para mim acho que não tem esperança. Outras pessoas já eram pastores, outros eram obreiros, outros eram filhos de obreiros, pessoas que estão ali porque perderam a esperança. A gente pergunta para eles: você não quer voltar para casa? Não, eles não vão me aceitar, minha esposa não quer mais me ver, meus filhos não querem mais saber de mim, não tem mais, ele não tem dentro dele essa força, a corda que sustenta a vida humana, a corda que sustenta a sua vida. Em algum lugar o diabo cerrou, o diabo cortou, ele se desconectou com a fonte da esperança. Porque a fonte da esperança é Deus, não é nada natural, não é coisas terrenas, porque elas são transitórias. Eu estou empregado hoje, amanhã não estou mais, eu estou com saúde hoje, mas amanhã eu posso não estar mais. São coisas transitórias que a gente não pode colocar a nossa corda, porque aquelas coisas que eu confio hoje, amanhã ela já mudou de lugar, amanhã ela já não existe mais, aquela corda já se rompeu, mas a minha esperança tem que estar no Senhor. Que eu e você, meus irmãos, possamos estar agarrados em Deus. Como diz aquele hino: segura na mão de Deus. Nós temos que estar agarrados em Deus. A minha esperança está posta aonde? No Senhor, seu Deus. Amém. Todos podem dizer amém por isso? Amém. Amém. Próximo, a esperança no Novo Testamento. No Novo Testamento, a gente tem a esperança também em Romanos capítulo 5, versículo 3 e versículo 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Aqui o apóstolo Paulo diz para a gente como que a gente produz a esperança. Ele diz para nós a receita de uma esperança. E a esperança, ela nasce no momento da tribulação. É no momento da dor que a gente tem que estar seguro em algo. Quando eu converso com um irmão que está passando por uma enfermidade, tem outros irmãos que a gente conhece, que
estão passando por enfermidades difíceis, como a minha esposa está enfrentando, e eu conversando, eu falo, irmão, segura em Deus. E é o que ela sempre fala. Ela sempre fala isso comigo, para ela em casa. Eu admiro muito a fé que ela tem. Ela tem uma fé sensacional, porque ela fala, segura em Deus. Segura em Deus, creia em Deus, confia em Deus. É isso, é botar a tua convicção em Deus, segurar nele. É como se fosse uma conexão. Ela nem sabe que tikvá, essa palavra hebraico, ela não entende. Você não precisa entender. Você precisa crer que você está seguro ali em Deus. E aonde que nasce a esperança? No meio da tribulação. Porque é no meio da tribulação que as coisas mudam, que as coisas ficam difíceis, que as pessoas te abandonam, te traem, que você chora, que você sofre, que você tem as perdas da vida, que nós não estamos livres de ter. Nós temos perdas sentimentais, perdas econômicas, perdas sociais, perdas familiares. E quando isso acontece, irmão, tira nosso chão, tira nossa firmeza, tira a nossa base. Aí eu tenho que estar agarrado na corda. Eu tenho que estar agarrado na corda. Por quê? Porque eu não posso ficar sem base. Nas tribulações, elas são importantes. O apóstolo Paulo se gloria. Aleluia. Ele diz glória a Deus. Mas veja bem. Ele não dá glória a Deus por causa da tribulação. Ele dá glória a Deus a despeito da tribulação, ou mesmo em tribulação. São coisas diferentes. Uma coisa é você, fulano bateu de carro. Glória a Deus, irmão. Não é glória a Deus. Fulano tocou um acidente. Não, glória a Deus. A Bíblia diz que em tudo dai graças. Não, peraí, irmão, não é isso. O texto, quando fala em tudo dai graças, esse em, essa preposição em, significa diante de, mesmo que, atravessando determinada situação. Isso quer dizer que, mesmo que eu esteja passando por aquela situação adversa, eu continuo dando glória a Deus. Amém? Eu não dou glória a Deus por causa das perdas. Eu dou glória a Deus a despeito das perdas. Eu não dou glória a Deus por causa da enfermidade. Eu dou glória a Deus ainda que eu esteja enfermo. Porque quando eu passo por tribulação, começa a produzir dentro de mim uma coisa chamada esperança. Amém? Mas só que antes da esperança vem o quê? Paciência. Olha, a tribulação produz paciência. Ou seja, saber que aquele teu problema não vai ser resolvido de um dia para o outro, que aquela dificuldade não vai ser resolvida porque você crê. Há orações que nós fazemos que talvez, deixa eu contar um mistério para vocês. Existem orações, as orações, elas é algo tremendo para a nossa vida, e a oração está muito ligada nessa questão da esperança. Victor Frankl, eu tenho certeza que era um homem, ele era judeu, então eu tenho certeza que ele devia ter uma conexão com o Criador, devia ter algo com Deus ali, a oração. E eu já ensinei para os irmãos, eu quero fazer de novo, a oração silenciosa, que eu acho que é a oração mais poderosa, não é essa que a gente grita, pula não. A oração mais poderosa é a oração do silêncio. Por quê? A oração do silêncio é a alma falando. A oração do silêncio ninguém ouve, ninguém precisa saber, mas é a oração mais profunda que a gente pode fazer. É aquela oração que você não tem força para orar. Quem já passou por isso também? A oração que você dobra o joelho, não tem palavra, Senhor, não tem palavra. Faça a oração silenciosa, só com a sua cabeça, faça silêncio. Ao momento que você não vai falar nada, você não vai pedir nada, que os antigos monges que nós demonizamos, a igreja já acabou demonizando, mas eles têm muitas coisas interessantes. Eles chamavam de meditação, eles chamavam de contemplação, que é o que é contemplar, é meditar em Deus. Meditar é colocar sua mente em algo. No nosso caso, colocamos a nossa mente em Deus. Os monges faziam isso. Eles iam para lugares e iam meditar. Só que nós não precisamos ir para o mosteiro, não precisamos ir para o convento. Onde você está? Faça uma oração silenciosa. Ore mesmo nas suas tribulações e se conecte com Deus. A oração, ela é assim, ela sobe. Presta atenção. Ela sobe. Você faz a oração hoje. Você faz a oração em 2020. Orações que você fez em 2020 subiram e estão em algum lugar na eternidade essas orações. E aqui embaixo o tempo está passando, e essas orações ou a resposta dessas orações vão te alcançar lá na frente, 2020.
tem um tempo de Deus chamado Kairos, né? O tempo de Deus que é diferente, que é desconectado do tempo do homem. Nesse tempo que as orações subiram aos céus, foram recebidas por Deus, eu e você precisamos praticar a espera. Paciência. Fala com o Senhor assim, paciência. Você já orou? Já orou? Pergunta aí, já orou? Agora paciência. É como aquela pessoa que quer tomar um remédio e quer fazer efeito na hora. Ah, eu tomei um antibiótico e não fez efeito. Irmão, mas são 8 horas para o remédio começar a circular no teu corpo. Não, mas eu até que não baixou. Você tomou agora, faz 5 minutos, já quer que baixa. Você precisa esperar o tempo do remédio agir. Assim também nós temos que esperar o tempo da ação de Deus sobre a nossa vida. Amém, irmãos? Então a tribulação produz paciência, porque enquanto não acontece, eu espero que não tem jeito. Eu aprendo que não tem jeito. Fulano nem me lembro se lembrou de mim. Ciclano não me ajudou. Beltrano se esqueceu. Essa porta fechou. Enquanto ela está fechada, eu aprendo. O Senhor me adestra. O Senhor me ensina a praticar a paciência. E não adianta ficar inquieto. Por isso, Pedro vai dizer: não fique inquieto, não vos inquieteis. Porque Deus não opera na inquietação. Cadê? Está demorando, não chegou ainda. Onde está? Quero saber. Chegou aí, Senhor? A minha oração chegou, mas recebeu mesmo. O anjo entregou. E aí, Senhor? Mas tem uma data para me abençoar? Quando é que vai ser? Estou esperando, Senhor. Está demorando. Não. Deus não trabalha com pressão. Deus não trabalha com... Não. Você vai ter que aprender a esperar. Amém? Glória a Deus. Existem bênçãos, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Existem bênçãos que eu recebo hoje que não fui eu que orei. Existem bênçãos que eu recebo hoje que não fui eu que pedi. Existem bênçãos que caem sobre mim que foi a minha mãe que orou. Que foi bênçãos que ela pediu por mim, que ela me abençoou quando ela estava viva. E que ainda, olha como é que é tremendo isso, ela foi, presta atenção, isso é importante porque nós vamos falar sobre Abraão, um homem que morreu e não viu. Eu quero convidar, eu quero inquietar você, eu quero despertar você a ter uma fé, não de criança, mas uma fé inabalável em Deus. E a fé inabalável em Deus não depende das circunstâncias. Abraão morreu peregrino. Quando Sara morreu, ele teve que comprar o campo de Macpela, porque ele não tinha onde sepultar. Ele não tinha terra. E depois ele foi sepultado lá também, porque ele não tinha terra. Ele morreu como peregrino. Olha, isso é muito tremendo. Depois eu vou falar disso de promessa, isso é muito bom, porque ele consegue... Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim. Abraão consegue viver a bênção antes dela chegar. Ou seja, a bênção não chegou, mas ele vivia a expectativa como se já estivesse abençoado. É como se você está orando enfermo, mas já está agradecendo pela cura que você recebeu. É como você orar com as portas fechadas, mas você dando glória. Senhor, já te agradeço, porque eu sei que vai abrir a porta, eu sei que vai dar vitória. Ou seja, você vive antes de acontecer. Isso é fé. Porque essa tikvá, ela te puxa, ou você sobe nela até um local espiritual onde o inimigo não pode te alcançar, onde é chamada das bênçãos celestiais. Amém? Então minha mãe orou por mim há muitos anos, essas bênçãos fez assim, essas orações. E ela morreu, e não viu, e depois de muito tempo, as bênçãos caíram sobre mim. Existem bênçãos que nós recebemos que foram os nossos pais que oraram, foram os nossos antepassados que oraram, foram os nossos avós que oraram, ou foram pessoas que nem fomos nós que oramos. Assim, da mesma forma, existem bênçãos que você vai orar e você não vai ver a resposta, não vai ver a solução, mas depois que você se for dessa terra, os seus descendentes vão ser abençoados. Amém, igreja? Porque esse é o tempo de Deus. Por isso que nós temos que ter esperança, porque a paciência, porque enquanto nós pensamos que está parado, Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus está preparando outras coisas. Então, tenha paciência, porque a tribulação produz a paciência. Aleluia. E a paciência produz a experiência. O que é a experiência? Eu sei que Deus faz. Quantos tem experiência com Deus? Então você agora tem experiência. Deus
nós passarmos pelas tribulações. Alguém disse assim: pastor, isso que o senhor está passando na sua vida é porque você tem que ter a sua própria experiência. Modo difícil de ter experiência, né? Agora eu pensar assim: eu não quero essa experiência não quero experiência não. Mas se Deus colocou, é porque nós precisamos ter essa experiência. Porque nós não podemos viver daquilo que outras pessoas dizem. Ah não, eu vi fulano ser curado, eu vi Beltrano ser curado, eu vi paralítico, mas e eu? O que você tem para contar? Você precisa ter sua própria experiência. E quando você tem experiência, você já sabe como vai terminar. Você já sabe como vai acabar. Por quê? Em 1900 bolinha, você orou e Deus te abençoou. Em tanto no tanto você orou e Deus respondeu. Em tanto no tanto você orou e aconteceu. Então você já tem o quê? Experiência. Ou seja, você já passou por isso. Ei, deixa eu falar uma coisa: tribulação a gente passa para contar a experiência, para aquelas pessoas que vêm atrás de nós poderem se nutrir daquilo que nós estamos vivendo. Então, se eu estou na tribulação, as orações estão subindo, mas não estou tendo retorno, mas eu estou caminhando, não estou parando, eu estou progredindo, mas mais atrás tem um irmão, que aquele irmão está passando pelo mesmo problema que eu estou passando agora, ou está atravessando a mesma dificuldade que eu estou, eu falo para ele: calma, irmão, vamos seguir, eu já passei por aí, eu sei como é. Por quê? Eu já estive nessa situação, mas hoje eu tenho experiência. Amém, igreja? E a experiência produz esperança, né? É isso, essa experiência. Por quê? Porque você tem esperança? Porque você sabe que esse Deus é fiel, você sabe que esse Deus, Ele te abençoou no passado, Ele não vai deixar você agora. Existe uma promessa sobre a minha e sobre a sua vida, aleluia. Diz o Senhor: eu não te deixarei, eu te chamei, tu és meu, eu tenho conta de você, eu estou no propósito, você está no propósito da minha escolha, da minha vida. Ele é eterno e isso é lindo para a nossa alma, aleluia. A esperança, ainda seguindo mais uma, ainda para frente, Salmo 11, Salmo 42, 11. Porque está abatida, ó minha alma, e Antigo Testamento, né? Porque está abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera, diga assim: espera. Fala: espera. Espera em quem? No amigo? Não, espera em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Esse texto aqui é um diálogo do homem com ele mesmo, da alma e do espírito. Você vê que ele está falando com ele mesmo. Quando a gente está em conflito, e muitas vezes a gente está em conflito. Você já se pegou falando sozinho, em conflito? Ali dialogando com você mesmo, com as suas ideias, conversando com você mesmo ali, pensando ali, e você fala: vou fazer isso, vou fazer aquilo, não, vou fazer aquilo outro, em conflito. E o salmista do Salmo 42, ele está em conflito com a sua alma, o seu espírito está dialogando. E ele está dizendo para ele mesmo, o espírito está falando com a alma: oh minha alma, por que você está abatida? Por que você perdeu a esperança? Por que você não quer mais orar? Por que você não quer mais caminhar? Por que você não quer mais buscar? Por que você quer desistir? Espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Reflexão: em que ou quem está posta a sua corda, a sua esperança? Reflita. Em quem você colocou a sua esperança? Não coloque a sua esperança em ninguém, homem nenhum, pessoa nenhuma, instituição nenhuma, para você colocar a sua corda. Coloque a sua corda, a sua mente em Deus. Por quê? Nossa esperança deve ser fundamentada no caráter. O que é o caráter? A nossa esperança deve ser fundamentada no caráter de Deus, ou seja, em quem Deus é. Primeira coisa que Deus é fiel. Diga: Deus é fiel. Diga a sua palavra: eu não sou homem para que minta, nem filho da número. Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, Deus é fiel. O apóstolo Paulo vai dizer: porque ainda que sejamos infiéis, Ele se mantém fiel. Deus é fiel. O que significa fiel? Fidelidade. Ele é aquilo mesmo que você conhece. A promessa que Deus te fez ontem, Ele não mudou. Irmão, tem gente que muda.
Tem gente que muda. Tem gente que às vezes dá uma palavra para você, amanhã dá outra palavra, daqui a pouco dá outra palavra, daqui a pouco muda, quando te faz uma promessa, amanhã a porta fechada, a conjuntura muda, as situações mudam, mas Deus é fiel, Ele é sempre o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e sempre será. Deus é fiel, aleluia. E como é bom saber que temos um Deus fiel, ainda que nós sejamos infiéis. Porque às vezes a gente quer largar a corda. Às vezes a gente fala assim, eu não vou aguentar, vou largar essa corda, não aguento, não vai chegar, a bênção não vem, vou desistir, vou embora. Mas mesmo assim, Ele permanece fiel. Não é Deus que muda, somos nós que mudamos. Deus permanece no mesmo lugar, mas somos nós que nos afastamos dele com as nossas atitudes, com as nossas lutas, com as nossas incredulidades. Nós nos afastamos de Deus, mas Ele permanece fiel. Deus é fiel, Deus é imutável, não muda, Ele permanece o mesmo. As suas características são as mesmas. Deus é amor, Deus é amor, e se Deus é amor, Ele é o mesmo, Ele te ama. Deus te ama, confia, agarra a sua corda no amor de Deus e creia, Senhor, Tu me ama, eu tenho certeza que Tu não me deixará, e é cumpridor das Suas promessas. Quantos podem dizer amém por isso? Amém. 4 mandamentos então aos cristãos que nós vimos hoje no nosso texto, porque mediante 2 coisas imutáveis, ou seja, que não mudam, mas as quais é impossível que Deus minta. Forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. 2 coisas imutáveis aqui na palavra. Primeiro, promessa de Deus. A promessa de Deus não muda. Diga, a promessa de Deus não muda. Você tem promessa de Deus, então confia. Você muda, mas as promessas de Deus não mudam. Isso quer dizer que a corda está lá. Você que pode abandonar a corda, você que pode largar a corda, você que pode deixar a corda de lá, mas a promessa de Deus é a mesma, Ele é imutável. Às vezes nós pensamos, Senhor, será que Tu me aceita? Será que Tu me ama? Será que Tu me queres? Deus é o mesmo. O que Ele viu em você é a mesma coisa. Que Ele viu, que Ele vê agora é a mesma coisa. O pensamento de Deus não muda. Isso significa que se Ele te amou no passado, Ele continua te amando hoje. Se Ele te quis, se Ele te chamou no passado, Ele continua te querendo hoje, porque Ele é imutável. Aleluia. A promessa de Deus não muda. O juramento de Deus não muda. Isso está aqui no próximo versículo. Ou seja, nós temos 2 coisas imutáveis de Deus. Deus não mente, e a esperança é proposta. Vamos analisar esse texto aqui, ó. Que já corremos, vamos ler junto comigo para a gente entender. Que já corremos, tem como passar o mouse em cima para os irmãos verem onde eu estou falando ali? Que já corremos, né? Eu tinha até um negocinho, hoje eu não trouxe, logo hoje eu não trouxe o que o irmão manda voou daquela vez. Deixei em casa. Mas já encontraram o texto? Já corremos? Encontraram? Ó, é a terceira, 1, 2, 3, a 4ª linha. Tenhamos nós que já corremos para o refúgio. Quem é o refúgio? Amém. Então, tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão, pegar, agarrar a esperança proposta. Então, quando nós somos desafiados, nós corremos para o refúgio que é Deus. Ou seja, nós viemos na direção de Deus e lançamos mão dessa esperança, da corda, da corda, pegamos a corda, a qual agora temos uma nova metáfora no Novo Testamento, âncora. Diga, âncora. Ó, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. E aqui é interessante porque a âncora, ela serve para quê? Para nos dar estabilidade. Aqui, âncora, estabilidade e segurança em meio às tempestades. É para isso que serve a âncora. Todo navio tem que ter âncora, todo barco tem que ter âncora. Talvez o Elson lá em Angra dos Reis deve ter experiência de embarcação. Eu não entendo nada de embarcação,
mas deve ter experiência da importância de ter uma âncora para quem vai no mar, para quem vai pescar, porque a âncora, ela te dá firmeza, a âncora, ela te dá estabilidade no meio da tempestade. Então, no meio da nossa tempestade da vida, a esperança é a nossa âncora, é ela que nos prende, aonde? A Deus, ou no segundo texto, segura, diga segura e firme. E aqui está um mistério, por que está segura e firme? Porque se eu amarrar, irmão, pode soltar. Se você amarrar, pode soltar. Ele pode dar nó de pescador, nó de marinheiro, nó do que for, pode soltar. Mas quem amarrou isso aí foi Deus, amém, igreja? Quem amarrou foi a mão de Jeová. Vamos espiritualizar um pouquinho, eu não gosto muito de espiritualizar não, tudo não, mas é como se o Espírito mesmo, a mão de Deus que pegou lá e amarrou, e ninguém vai desatar esse nó, aleluia, ninguém vai soltar. Então essa alma segura e firme, ela penetra além do véu. Que véu é esse? Além do véu. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, ele rompeu o véu, rompeu-se o véu, não só do templo, mas o véu do céu. A separação entre o homem e Deus foi cortada, rasgada. O véu se rasgou. Isso quer dizer que a âncora, a minha esperança, ela me leva até o céu. Ela me leva até o Santo dos Santos. Firme e segura. Diga, não se move. Não cede às pressões. Amém? Está sendo pressionado, mas não ceda, porque você tem a âncora da alma, a esperança, você está firme. Quem penetra além do véu, ela te leva à presença de Deus. Quando todas as coisas estão difíceis, quando você está cercado pela escuridão, quando você não tem paz para sobreviver, quando você não sabe como viver, quando te falta força para você caminhar, é nesse momento que eu e você precisa da esperança, da âncora da sua alma, para estar firme, para estar conectado com o Senhor. Para o crente, cultivar a esperança alimentada pela palavra, não pela mídia. A sua esperança não é dita pela mídia, não é dita pela internet, não é dita pelo TikTok, pelo Instagram, não é dita pelas coisas terrenas. A sua esperança está em Deus. A sua esperança está na palavra de Deus. Na adversidade, lembre-se que a âncora está lá, no Santo dos Santos, na presença do Eterno, no porto seguro. Que nós possamos fortalecer uns aos outros com essa esperança. Fiquemos de pé e vamos orar ao Senhor. As palmas glorificam o nome do Senhor Jesus. Diga assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus, aprendemos hoje sobre a importância da esperança, a esperança que não se abala. Muitas vezes, Senhor, nós esperamos, diga, esperamos por alguém, depositamos nossa confiança em pessoas, em condições, em objetos, em situações, quando na verdade precisamos esperar em Ti. Nossa esperança seja depositada em Ti. Sustenta nossas mãos. Não nos deixe largar a corda da fé. Não nos deixe largar a corda da esperança. E que dentro de nós haja sempre a âncora da nossa alma. É o que nós te pedimos. Nós já te agradecemos o nome do Senhor Jesus. Diga para essa pessoa que está ao seu lado, tempos difíceis são tempos que você precisa de esperança. Mantenha a esperança. Não saia com seu barco sem a âncora da esperança. Tem esperança aí? Tem esperança aí? Aleluia. Deus te abençoe em nome de Jesus.
leva essa lâmpada para a sua casa. Semana que vem nós vamos continuar estudando sobre a esperança, crendo que Deus tem coisas tremendas para nós. Põe a sua cabeça, feche seus olhos, estenda suas mãos. O grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os fiéis, não só hoje, mas para todos que mantêm a esperança. E todos digam: Amém! Ah, vitória nossa! Pelo sangue de Jesus! Operando Deus! Guardando o que tem! A ninguém contra a sua coroa! A vitória é sua, é nossa! Pelo sangue de Jesus! Lembrando, meus irmãos, que estão também, esqueci de avisar, tive o treino já, graças a Deus.